nessa semana deixou o Abel irritado, hein, Vinícius? Fala, Bruno, Mário, um abraço para vocês, abraço a todos em casa. Olha, o que deixou irritado essa situação, né? A invasão da torcida aqui no centro de treinamento, essa cobrança excessiva nessa má fase do Palmeiras. Então isso deixou o técnico irritado e aí claro que ele vai ouvindo muita coisa, vai ouvindo todas as críticas envolvendo torcedores, envolvendo o que chega nas redes sociais, envolvendo o que as pessoas passam para ele e aí ele acabou aí desabafando nessa entrevista coletiva. O Palmeiras agora fez já o treinamento nessa segunda-feira, o time retornou direto de Porto Alegre, depois desse empate contra o Internacional, já fez o treinamento, os jogadores já estão deixando aqui a academia de futebol e o time terá um último treino nesta terça-feira para pensar nesse jogo contra o Flamengo, tentar reverter essa situação, perdeu o primeiro jogo por 2-0. O Palmeiras retornou aqui, muita tranquilidade, mas a segurança está reforçada ainda em frente à academia de futebol, porque o time ainda passa por esse momento de instabilidade. São 4 jogos sem vencer na temporada, 3 derrotas seguidas, e para esse jogo contra o Flamengo, Bruno, vai levar a dúvida. Estevão, grande nome do Palmeiras nesse campeonato brasileiro, né? O garoto que virou titular depois da saída do Endrick, já é um desfalque bastante sentido na equipe. Então essa é a grande dúvida. O Mike, que não jogou na partida contra o Internacional com dores musculares, foi apenas preservado, já está treinando normalmente, fica à disposição para esse jogo contra o Flamengo e vai levar essa dúvida para tentar sair da crise. Palmeiras vivendo esse momento, já passou outras vezes por esses momentos, em 2021 e 2023, conseguiu dar a volta por cima. Fica essa expectativa se novamente Abel Ferreira vai dar a volta por cima aqui no Palmeiras. Bruno. Tem o Rony, né? Também aí voltando a marcar. 29 dias, 423 minutos, finalizações no alvo, 9, 3, né? Isso durante todo esse período. E as grandes chances criadas, 2. O último gol tinha sido no dia 7 de julho, no jogo entre Palmeiras e Bahia. O que vocês acharam aí, do jogo, claro? Vocês se destacaram, né, Marra, como no segundo tempo o Palmeiras evoluiu ali dentro da partida, mas do desabafo do Abel depois do jogo. Mas assim, o Abel, ele não é incomum a gente parar para prestar atenção em coletiva e perceber que tem mais coisa, né? Que ele está falando de coisa que está guardada dentro dele ali, que às vezes ele fala com um pouco mais de emoção e tal, né? E acho que até pelo resultado, pelo segundo tempo, não era para dar daquele jeito, né? Era para estar um pouco mais aliviado, porque o Palmeiras produziu no segundo tempo. Mas tem mais coisa acontecendo e eu acho que tem tudo a ver também com essa forma que é a cobrança meio desconectada da realidade, né? O Palmeiras disputa título todo ano, gente. E ganha todo ano alguma coisinha. E tem uma cobrança excessiva. Acho que, de novo, ele está reconstruindo, que ele fica bastante chateado também com a pegação no pé em alguns jogadores. E ontem ele coloca o Marcos Rocha para jogar, o Marcos Rocha dá um passe espetacular para o Rony. Coloca o Rony para jogar e o Rony faz o gol. E ele vai de novo às soluções, e às vezes as mais criticadas, né, aparecem. E eu acho que, sei lá, é difícil falar do desabafo dele, né? Porque eu acho que ele Quero destacar o Vanderlan também, hein? Foi bem, Marra? Eu gostei. Bom, o lateral do Inter, o lateral esquerdo, você já tem destacado já há algum tempo também, né? Bernabé. Deu outra cara. E ontem ele entrou muito bem, né? René no banco. Não, acho que o Abel ele tem razão em reclamar por parte da questão ali da invasão da torcida. Isso é óbvio, né? Fica completamente desconfortável e inseguro, né, Bruno? Claro. Aquilo é um local de trabalho, né? Óbvio. E não é justo, né? Os jogadores, a comissão técnica do Palmeiras serem cobrados daquela maneira. Mas eu acho que por parte da imprensa, o Abel está incomodado e eu não vi na semana passada algo que fugisse da crítica fora do normal. Você viu, dona? Eu não vi também. Mas esse discurso serve, hein, pro Palmeiras. Porque é o que o Abel gosta. É um método. O Abel do Velho Testamento esse, viu, dona? É um método que ele tem, eu acho que de desviar um pouco o foco de um momento ruim do Palmeiras e de colocar um discurso que é mais forte internamente para você motivar os jogadores, e ele consegue mexer muito bem com esses jogadores, tanto que a gente estava falando de um técnico que chegou ao Palmeiras e todo ano levanta taça importante. E a reconstrução e alguns jogadores presentes com ele durante todo esse tempo, por exemplo, 2 que entraram muito bem ontem e que são perseguidos sim pela torcida, Marcos Rocha e Rony. Entraram bem, melhoraram o time do Palmeiras e tem a confiança do Abel. Então acho que é um discurso muito mais para se fechar internamente, para tentar motivar o Palmeiras, para tentar trazer também a torcida para perto
buscando uma virada de chave, porque a sequência agora é muito complicada, você tem um jogo muito importante contra o Flamengo, você já pressiona também a arbitragem, quando ele fala vai ser contra tudo e contra todos, basicamente isso que ele fala. Então, assim, o Abel, ele é muito competente na parte tática, é redundante falar isso, né, tudo que ele já venceu com a camisa do Palmeiras, mas ele sabe muito bem também utilizar o poder da imprensa, utilizar o momento que ele tem ali o microfone. O rival, o torcedor rival, não vai gostar do que ele vai falar. Pode rotular, o cara chato, o cara reclamão. Só que ele trabalha para o Palmeiras, então ele sabe que o discurso que ele está fazendo vai ser um discurso que vai causar um impacto nos jogadores. O palmeirense adorou a coletiva ontem. Pois é. Sabe um ponto que me chamou a atenção? Quando ele também fala sobre problemas internos. Sobre ter problemas com os jogadores, que ele disse que não tem nada, mas que são nesses momentos de dificuldade que você vê quem tá com o treinador, quem tá com ele e quem não tá. Também é um recado de, sabe, alguma coisa internamente ali também para mexer nas pecinhas ali. Vamos, acorda. E contra o Vitória ele já tinha dado esse recado. Mais forte de que, questão de postura, não é só uma questão ali de... Mas acho que esse recado foi mais... Vocês acham que foi para os jogadores ou mais para a torcida? Mas quando ele fala assim, eu não sei. Não, do Vitória foi para jogador. Isso foi bem claro. Esse da Mari? Eu vou pegar aspas certinhas exatamente pra gente não ser... Não vacilar em nada, mas eu acho que foi para jogador? Interno. Interno. Pode ser. Ele, assim, fez alguns testes ontem também. Os zagueiros. E aí... No tempo não deu certo, né? Então, aí não deu certo, porque assim, de novo, não é a primeira vez que ele escala uma linha com 3 zagueiros e o Gustavo Gomes pela direita não dá certo, né? O Gustavo Gomes, se tiver que correr atrás de ponta do Flamengo, ainda não vai dar certo, né, Marra? Sim, é complicado. Porque o jogador vem em alta velocidade de frente e ele tem que fazer deslocamento lateral ou correr de costas. Tanto que já é algo que ele corrige já para o segundo tempo. Sim. E aí as coisas melhoram, né? O próprio Giai, ele chegou e é uma expectativa, mas o Abel mesmo dizia que ele não chegou para essa temporada, chegou para a próxima. Mas aí, por necessidade, tá tendo que jogar. Tá tendo que jogar. Mas eu não sei se talvez para o jogo contra o Flamengo seja importante você ter a experiência do Marcos Rocha. Eu acho que sim. Isso me parece mais seguro, mas apesar de alguns torcedores não gostarem. E na hora como disse a Mariana, né? Assim, e na hora do vamos ver, os caras estão aí. Foi o que você falou, né? Isso. O passe sai do Marcos Rocha e o gol sai do Rony. Falou. É isso. Vocês estão falando muito bem, então. E não só a questão dos 3 zagueiros ali, desse posicionamento do Gustavo Gomes, assim, com bola também não funcionou muito no primeiro tempo. O Veiga um pouco mais recuado na base do meio campo. Lado do Aníbal, né? E Dudu, agora Dudu, Maurício e Lázaro. Não funcionou tanto, né? E é estranho o Maurício... porque o Maurício era contra o Inter. Não funcionou tanto essa dinâmica, né? O time não foi tão criativo assim, não conseguiu se conectar e sofreu muito na hora de frear a velocidade do Inter, né? As transições, os contra-ataques. Mas no segundo tempo também mostra como o técnico, a partir das mexidas, da capacidade que ele tem de trazer uma mobilização para os jogadores, o Palmeiras foi outro time. Sim. Esse é o Palmeiras que o torcedor quer ver. Eu falo só de postura e de produção, que o Palmeiras produziu. Teve chance até quase de virar o jogo. Teve chance de virar, né? e tem um lance que... Dois lances seguidos do Lázaro, que ele erra no último passe. Que se ele acerta o passe, era o jogador do Palmeiras saindo cara a cara com o Rocher. A frase dele, né, ele traz aqui falando que muito menos na vida e no futebol não há só alegria, há frustrações e nela vemos quem está conosco e quem não está. Acho que isso também entra muito na torcida, né? É no momento das frustrações que a gente vê quem nos apoia incondicionalmente ou só de vez em quando. Mas como sempre fazemos, todos somos um, pelo menos dentro do CT, em todos os momentos. Só que aí depois ele fala, já disse mais de uma vez, houve saídas, houve entradas, há um período de adaptação. Há jogadores que infelizmente baixaram de rendimento, alguns por questões emocionais. Também já disse que este mês fomos fustigados por interesses de clubes estrangeiros que mexem com eles. São propostas absurdas, mexem com todos. Mas mais do que isso é a quantidade de lesões. Então ele está trazendo questões que envolvem o ser humano, não necessariamente que esteja... Mas que envolve... Que não é que está tudo em sintonia. Tem coisas ali para serem ajustadas. E dificilmente você vai pegar no mundo um time de futebol que tenha o mesmo desempenho de janeiro a dezembro ou de agosto a maio. Eu estou falando da temporada europeia também. Sempre vai ter um momento de deslize. Claro. Sempre tem um momento em que a coisa parece que desconecta e que é mais difícil reconectar, fica mais... A temporada é muito longa, né, Marcos? Sim, e ainda com outras competições, com Copas. Não é fácil, mesmo para um técnico que está há 4 anos. Agora, para mim, pelo segundo tempo, de novo, me passou a sensação que o Palmeiras vai voltar a competir.
Ah, vai voltar a competir contra o Flamengo? Não tenho a menor ideia. Eu acho prejuízo, olhando para o lado do Palmeiras, muito grande para mudar. Sim. É o Flamengo, é uma vantagem muito grande e é uma competição de mata-mata. É muito difícil mudar. Mas o Palmeiras, o que importa ao Palmeiras é voltar a jogar futebol. Segundo tempo, voltou a jogar futebol. Até porque a garantia de título não tem como ter sempre, né? Não, e ano passado o Palmeiras passou por esse problema também por causa das contusões, das propostas que os jogadores receberam e com o trabalho o time ainda teve sucesso no final da temporada. Mas como acho que a gente falou aqui na quinta, né, Marra, e você destacou, todos esses fatores explicariam o Palmeiras, de repente, até jogar de maneira defensiva contra o Flamengo no Maracanã. Sim. Mas nada disso justifica a maneira, a postura do time em campo Que jogou ali na defensivamente partida. mal. Jogou defensivamente mal, inseguro, querendo fazer o tempo passar, porque isso a gente nunca viu o Palmeiras jogar E a ausência de ideias no momento com bola. Isso. Isso incomoda, porque aí, assim, eu entendo o Abel trazer pontos que explicam o momento ruim do Palmeiras, mas ele também tem a responsabilidade dele. Eu acho até que ele assume. E principalmente internamente deve assumir, está tentando encontrar soluções. Quando ele muda o time completamente é porque ele sabe que não estava funcionando. Ele está tentando resgatar o padrão equilibrado e competitivo desse Palmeiras. Eu já vi no segundo tempo um primeiro passo para essa reação. Eu também acho complicado buscar a vaga contra o Flamengo do Tite, né? É complicado. Mas às vezes você consegue encaixar um bom jogo que pode trazer um outro ânimo para o restante da temporada. E outra coisa, se ele não ganhar título grande esse ano, porque fica uma gritaria também da torcida do Palmeiras, tem mais é que continuar. Continuar o quê? Continuar no clube, porque tem gente que fala que o ciclo está sendo encerrado, está desgastado. Olha tudo que o Abel já fez pelo Palmeiras, ganhando todo ano. Não vai ser todo ano que você vai levantar a taça também pesada, não, gente. Isso para mim é completamente Futebol não é assim, não. E olha o que o Flamengo tentou mudar aí, mesmo levantando o caneco e mudando o voto, e como deu errado, né? Sim. Calma também. Calma. Levando a linha de defesa do Inter mais para trás, um Inter mais cansado, mas foi um Palmeiras que, para mim, o segundo tempo faz o gol tarde, mas poderia ter feito muito antes, pelo que já vinha produzindo. Então, ainda longe do ideal, mais um jogo sem vencer, mas teve essa resposta no segundo tempo. E o Inter sentindo muito essa questão da queda física e a gente fala dos ataques, né? Até o número de finalizações é baixo, mas eu também tenho essa impressão sua, Bel, de que o Inter produziu alguns lances do segundo tempo que não chegam a contar com finalização porque desperdiça o contra-ataque. Tomaram decisões erradas em contra-ataques, assim, teve um que estava 4 contra 3, né? O Palmeiras assim meio desarmado. Exato. E o Internacional foi incompetente. E isso mostra como o Inter é o pior ataque do campeonato, né? Ah, ok, tem só 16 jogos, a pontuação é baixa, tem jogos pela... Sim, mas 14 gols ainda assim, mesmo com 16 jogos, é um poderio ofensivo muito fraco, ainda mais para um Ener Valencia, Borré, que foram jogadores de impacto que ainda não entregaram tudo que se imaginava. O Ender num primeiro momento, mas depois teve essa queda. Mas não se fala só desses jogadores. Coletivamente, o Inter, o ataque deixa muito a desejar. Ainda sobre o palmeirense mais otimista, da metade do segundo tempo para frente, já pensando no confronto com o Flamengo, acho que ganhou o direito de cantarolar assim, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Aê, o time deu sinais daquele Palmeiras que reagia, né? Acho que com essa esperança de um bom jogo contra o Flamengo. Eu não sei, a diferença de gols é grande. Ou, em outras palavras, ele teve momentos no segundo tempo de agredir o adversário, de conseguir criar chance, de mostrar um futebol que fazia tempo que o palmeirense não via em momento nenhum, né? Ou estou exagerando? Eu acho que está exagerando. Estou exagerando, né? Então diga lá. Porque é aquela história, né? O momento sendo muito difícil, qualquer sinal, como disse o professor aqui, talvez passe uma esperança, né? Mas o fato é que, desde a lesão do Estevão no jogo com o Botafogo, no Nilton Santos, o Palmeiras não foi mais o mesmo. Ontem teve momentos do jogo, assim, bem ruins. Dificuldade mesmo, até técnica de alguns lances. É verdade, houve uma recuperação, houve a capacidade de você buscar algo mais, tirar lá de dentro uma força para buscar um empate já no finalzinho, né? Diante de um jogo que parecia pender para o lado do Inter, mas está muito longe de ser o Palmeiras, que há pouquíssimo tempo era muito competitivo. O Palmeiras teve uma arrancada ali
depois da saída do Endrick, por incrível que pareça, a gente falava muito isso aqui, né? Que era um ponto de virada importante para a gente ver o que o Palmeiras conseguiria fazer. Ele conseguiu melhorar porque o Estevão assumiu um protagonismo na criação ofensiva e deu confiança ao time. E o time vinha muito bem na competição. E aí, naquele jogo com o Botafogo, ele se machuca. Depois tenta voltar contra a Vitória, se machuca de novo. E o Palmeiras não conseguiu mais jogar o futebol que a gente sabe que pode jogar. E aí começam a aparecer vários outros erros defensivos. O Palmeiras tem cometido erros nos jogos que ele não costuma cometer. E, acima de tudo, tem sido um time com menos capacidade coletiva do que a gente está acostumado a ver. Essa eu acho que é a grande preocupação. Então, ontem, contra o Inter, que vai aos trancos e barrancos, o Inter está à beira da zona de rebaixamento, gente. É importante pontuar isso. Mas porque o elenco isso, o elenco aquilo, o Inter, nesse momento, ele está ali um pontinho só à frente da zona de rebaixamento. Então, o Palmeiras tinha condição de buscar a vitória ontem. Ele não consegue ser o Palmeiras. Ele não passa confiança. Claro, cada jogo tem a sua história. Quarta-feira joga com a sua torcida em casa. Pode ser que tire, né? Forças do nada. Não sei se há alguma possibilidade do Estevão jogar, que a gente nunca sabe. O Palmeiras não conta muito sobre isso, né? Não revela muito. Se ele conseguir jogar e jogar bem, pode ser uma esperança para o Palmeiras. Mas se jogar o que jogou ontem contra o Flamengo, não é suficiente para reverter. Eu acho que essa é a conta. E mais, perdeu 2 pontos que o deixam, nesse momento, 6 atrás do líder Botafogo. Ou seja, vai vendo a distância aumentar. O Eugênio, desde que resolveu ficar no Palmeiras e não ir para o Cruzeiro, Dudu disputou 10 jogos. Ontem foi o 10º. E não responde. Até agora não está jogando nada. Ontem foi uma figura nula no jogo, na minha visão. Disputou, perguntaria o palmeirense crítico, e eu convivo com Esteve em muitos campo, deles. Dudu, ontem, hein? E aí eu mesmo vou me cornetar aqui, entre aspas, porque no jogo contra o Flamengo eu reclamei. Falei, o Palmeiras não estava fazendo absolutamente nada contra o Flamengo no Maracanã. Tinha o Dudu no banco. Por que não colocou o Dudu? Agora eu mesmo vou me cornetar. Se é pro Dudu fazer o que fez ontem, então deixa o Dudu sentado. Então, o Dudu precisa responder também, né? Então, é que você não está no dia a dia acompanhando o treino, vendo o desempenho dele. Gente, o Dudu ficou 1 ano praticamente, né? 1 ano não. Lesão séria. Ficou vários e vários meses. Ele se machucou na reta final do Brasileiro do ano passado. Não chegou a ser 1 ano, mas 8, 9 meses sem jogar. Qualquer um demora para encontrar o ritmo do jogo. Não é ele, não. Qualquer um demora para encontrar o ritmo do jogo. Ele continua sendo um jogador extra-série, de muita habilidade. Acho que teve um abalo interno pela situação de saída para o Cruzeiro, que não se confirmou. Mas não dá para exigir dele desempenho técnico de imediato após voltar de uma lesão. É com o tempo que isso acontece, não só com ele, com a maioria, a imensa maioria dos jogadores. De uma lesão tão grave, especialmente. Já é pesado, pelo tempo que ficou fora, pela idade, por tudo. Ainda tem aquele barulho, que todo mundo vai lembrar se as coisas não derem certo, né? Aquele barulho do sai, não sai. Agora, eu acho um jogador ainda muito importante. A gente falou do Rony, que é outro jogador muito importante. Eu acho que num momento desse de decisão, tem que contar com tudo o que puder. Importante para o Rony também, num momento como esse, no jogo de ontem, ele fazer esse gol, porque vem sendo muito questionado pela torcida e, de repente, pode dar mais segurança ali para o jogador, né? Confiança é a palavra, confiança. São os momentos em que o Rony aparece, né? Exato. O palmeirense sabe disso. E em vários aspectos, né? Isso de arrastar a defesa, o Abel já falou recentemente, e é um cara muito importante ainda para o Palmeiras. E do Dudu, assim, de fato, está bem abaixo do que pode entregar, mas eu ainda acho que o cenário tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração o contexto, porque o Eugênio estava lembrando, é muito tempo parado, de uma lesão muito séria. Então, tem jogadores, o quanto que impacta, às vezes, a carreira, a sequência de carreira. Então, ainda acho muito, por mais que já teve vários jogos, eu ainda acho que é possível você recuperar. Eu prefiro ter calma por conta do impacto que esse tipo de lesão pode ter. Tem uma tela do Dudu. Quantas e quantas vezes o Dudu já não foi o jogador que decidiu para o Palmeiras? É importante entender isso. Tá um pouco mais velho? Tá. Mas tem que se dar a ele o benefício do lastro que ele tem no clube. Não dá para julgar o hoje pelo hoje. 10 jogos desde que voltou, aliás, desde que decidiu ficar, né? Voltou a jogar pelo Palmeiras. Mas olha ali, é o 18º 3 como titular. em minutos. Oi? 18º em minutos. Ele não tem jogado tanto tempo assim. Sim. E é
compreensível que ele não jogue tanto tempo assim, porque não está no melhor da sua forma ainda. Só 6 finalizações. Muito pouco, né? Pouco para o padrão Dudu, né? Muito pouco para o padrão Dudu. A amostragem também é curta e recente no sentido de quem está chegando com essas dificuldades. Acho que a gente tem que dar esse devido desconto. Agora, Concordo. o Dudu é uma reserva técnica, é uma reserva de confiança da qual você não pode abrir mão num momento desse. Não digo para titular, se o Abel não fizer a opção dele como titular, mas tem que contar com o Dudu. Mesmo, por exemplo, jogando alguns minutos, que sejam 10, 15 minutos, é um jogador que num passe, uma finalização, resolve um jogo, mesmo fora de ritmo. Ele precisa reencontrar confiança, acima de tudo. E isso só vem com um bom condicionamento físico, com um time que o coloque na melhor situação para que ele explore a sua capacidade de momento. Tem tudo isso, né? Encaixar isso tudo. E aí, quando a equipe coletivamente não vive, né, a sua melhor fase, fica mais difícil para que ele se reencontre também. Remember Mineirão, quando ele faz aquele gol do Galo, que garante a classificação Jogada do Verón pelo lado esquerdo. No tempo do peso do gol fora de casa, né? Porque foi aquele gol que classificou o Palmeiras depois do 0-0 em São Paulo. Não pode abrir mão de um jogador desse, não. Você falou no tempo, eu pensei que você ia falar no tempo que o Dudu jogava. No tempo que o Dudu jogava. Dudu não jogou no Andaraí. Mas não era no Andaraí. Felipe Anderson entrou bem ontem, né, professor? Ontem sim, já foi mais útil para o time. É um dos trunfos que o Palmeiras tem para essa difícil tarefa. Tarefa contra o Flamengo é pedreira. Eu acho que mais pela diferença de gols. Imagino que o Palmeiras não vai repetir uma partida tão ruim quanto foi do Rio. E eu acho que isso passa pelo pé do Felipe Anderson bem em campo, como foi ontem, no tempo que ele pôde colaborar, né? Você está falando, você acabou de usar a frase, me chamou a atenção. Você acha difícil o Palmeiras repetir uma partida tão ruim quanto fez no Maracanã. Eu acho difícil o Flamengo fazer uma partida tão ruim quanto a que fez no final de semana no Morumbi contra São Paulo. Aí entra a questão da diferença de gols, né? Que eu acho que vai ser determinante nessa história. E tem uma questão também, além de tudo, acho que o Palmeiras tem capacidade, deve jogar de forma melhor do que jogou no Maracanã, até sendo mais propositivo, até por conta da vantagem que tem, mas tem muitos elementos para mim que tornam esse jogo difícil de prever. A questão de quanto que o Abel pode reinventar o time, acho que ele já mostrou diversas vezes conseguir sair de situações adversas, ainda que a qualidade do adversário seja muito grande. E tem a questão que a gente pode falar também do Flamengo, ainda que tenha sido um time diferente, da dificuldade de bola parada defensiva, né? E o Palmeiras é tão forte, às vezes num cenário de 15 minutos sai um gol assim, você muda a história do jogo. Então, acho que esse jogo ainda tem muitos elementos. Lógico, o Flamengo fica favorito para o confronto, depois do que apresentou na ida, pela vantagem construída, mas a gente vê algumas coisas que estão acontecendo, a resposta no segundo tempo, ainda que seja uma coisa muito pequena para a gente falar, mas teve uma resposta do Palmeiras no segundo tempo contra o Inter, que tornam esse jogo bem interessante para a gente ficar de olho e que seguem aberto, embora o Flamengo tenha vantagem e favoritismo. O Palmeiras fez 3 gols ontem, né? 2 anulados corretamente, mas mostra que o time estava ali em cima, tentando, né? Não, fatalmente o Palmeiras tem que ser mais propositivo do que no Rio, até porque no Rio não foi uma nulidade em termos de proposta de jogo. E o Flamengo será menos propositivo, até porque não precisa ser propositivo. Ele tem uma vantagem de 2 gols. Um pouquinho menos. Não tem porquê. Não tem porquê arriscar essa vantagem. Lembre-se que é o Tite. Ele trabalha muito com esses fatores em mata-mata.